Fala, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor para todos os brasileiros e todos os estrangeiros. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus para você, da nossa série Jesus. E antes de nós entrarmos, na mensagem do dia de hoje, eu queria orar, tá? Com você hoje. Meu Deus, meu Pai, que essa pessoa que se encontra perdida, Deus, não que ela volte para o teu caminho, Deus, não continue na escravidão do mundo, servindo ao mundo, que venha, Deus, a falar igual Paulo falou, que seja prisioneiro do Senhor, prisioneiro de Cristo, que viva para Cristo, fazendo o reino, fazendo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, perdoe os pecados dela, livra de todo mal, Deus, e dê vitória, Deus, na vida dela, abençoe, que seja uma pessoa temente do Senhor, uma grande varoa e um grande varão. É isso que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no Evangelho de Marcos, Santo Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, e o versículo que a gente vai ler é o 3, tá? É um versículo até conhecido, que muita gente sabe qual é a história, o que fala. Que diz assim, ó: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Bom, essa mensagem aqui, ela vem falando sobre o João Batista. Começa a falar da história dele, que ele foi escolhido, pelo Pai, escolhido por Deus, igual todos nós somos, que nós somos escolhidos, chamados, muitos são. O Evangelho do Senhor Jesus é para todos. Esse daqui fala do Santo Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus. No versículo 1 desse capítulo 1 vem falando. Mas poucos querem servir de verdade, fazer a vontade do Pai, se renunciar ao mundo, às coisas do mundo, à vontade da carne. E João Batista foi desse, primo de Jesus, o homem que começou o caminho antes de Jesus. Ele começou antes, mas Jesus veio primeiro do que ele. Só que quem começou a dar o evangelho, começar a pregar nos evangelhos, foi o João Batista. Igual aqui nesse capítulo aqui, 1 de Marcos, vem o início aqui falando da trajetória todinha do João Batista. João Batista porque batizava, E ele vem falando várias coisas. E Deus escolheu ele para ele poder fazer o que lá no Evangelho de Isaías já tinha falado. Que ia acontecer, que ia ter que ia começar a trajetória, a pregar o Evangelho antes de Jesus, que era o primo de Jesus, para depois Jesus vinha só continuar. E não só Jesus, que Jesus passou e a gente continuar dando aqui a palavra do Senhor, falando da palavra de Deus, do Evangelho. E ele, como um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para poder pregar pelas nações, pelas pessoas, naquele lugar que era toda a província da Judéia, lá de Jerusalém, ele ali tinha a missão de quê? De batizar aquelas pessoas, que batismo significa a pessoa se renunciar, virar uma nova pessoa, uma nova criatura, deixar as coisas velhas para trás e tudo se fazer novo. Pessoa que serve a Cristo começa a ser transformado, a ter outros pensamentos, a fazer outras coisas. E João Batista, ele batizava aquela pessoa a se renunciar ao pecado, se arrepender dos seus pecados. E também falava da missão que tinha que cumprir, que era dar continuidade a ele. E a pessoa servir só a Deus, ao único Deus, ao Deus Jeová. E falar de Cristo. Pregar é chegar do reino do céu, falar para as pessoas se arrepender, falar a palavra de cruz, que muitas pessoas não gostavam na época que Jesus pregava de cruz, Muitas pessoas evitam de pregar na igreja,
falar até na rede social para não perder membro, para não perder seguidores, mas nós não podemos agradar as pessoas, temos que falar o que agrada a Deus, o que for de Deus. E João Batista não tinha medo, as pessoas queriam matar ele por causa disso, né? O próprio Herodes, né? Que depois, né, fala da trajetória de João Batista, né? Tem a parte que fala como João Batista morreu, né? Que decolado, tiraram o Herodes, arrancou a cabeça de João Batista, porque a esposa dele fez a mente de Herodes, que era igual a Jesus, falar crucifica Jesus, solte Barnabás. Porque estava pregando o evangelho, convertendo as pessoas se arrependendo, falando de cruz, não é maciando o ego não. O que confronta é o que transforma, é o que muda as pessoas. E era o que João Batista ele pregava falando, doía, mas ele pregava, as pessoas achavam que ele estava pregando no deserto, ali não é para ninguém não. Ele pregava era para muita gente, muitas pessoas iam ver ele falando também, ele batizando as pessoas, vendo aquelas pessoas sendo transformadas, sendo ressemido lá dos pecados, a pessoa sendo arrependido pelos pecados que fez e mudança, teve mudança de postura. Aí batizava lá no Rio Jordão, né, que era um rio sujo, né? Mas muitas pessoas se batizavam e queriam ser transformadas, não queria saber onde estava sendo batizado, não. Não, muitas pessoas só quer se batizar se for em sítio, se for em praia, se for em cachoeira. Não. Claro que não é de qualquer jeito, mas se tiver uma piscininha de plástico mesmo, batiza na igreja, aquela piscininha. Vai ser batismo. Pessoa ser transformado. E transformar pessoas através disso. Através da mudança, né, de veste, de palavras, de vida. Transformação de vida, tendo testemunho de vida. Sendo uma pessoa totalmente diferente, deixando de ser uma criatura, mas ser um filho de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas confessavam. Era igual o batismo. O que acontece aí? As pessoas não falam para aquela pessoa antes de ser batizada, ir nas águas, né, e tudo. Aí ia ser batizado. E aqui não tinha... Era a pessoa que queria, era batizado na hora. Claro que é bom ter um estudo, né? A pessoa saber, né? Porque está sendo batizado, o que significa depois do batismo. Aquela pessoa que tem gente que é batizado, mas continua a mesma coisa. Continua sem ir para a igreja, não é faltando. Vivendo do mesmo jeito que estava do mundo, e não é. A pessoa quando batiza tem que ter um foco em Cristo mesmo. Fazer as coisas, olhar só para o alvo que é Cristo, fazer as coisas de Cristo. Ser transformada totalmente na palavra, não. Falar todo mundo fala. O que as pessoas querem ver, as nuvens de testemunha, quer ver o comportamento, o jeito da pessoa. Olhar, ver se aquela pessoa mudou mesmo. Se é um verdadeiro cristão mesmo agora. Foi transformado através do evangelho que entrou. E João Batista, ele sempre falava que tinha gente que achava que ele era Jesus, que eram alguns profetas. Ele era profeta, um profeta de Deus, né? Um homem usado por Deus para pregar para o povo daquela região, daquele lugar, daquela pessoa se endireitar o seu caminho, né? Ficar nos caminhos do Senhor. Ele preparava o caminho, depois é com a pessoa. Ele fez a parte dele, é o que nós temos que fazer aqui na Terra, nossa parte, que a salvação é individual, mas temos que falar para as pessoas, evangelizar, sair fora pregando, falando, quer chegar no reino do céu, para a pessoa aceitar Cristo enquanto há tempo, enquanto pode. E João Batista falava, ele não se achava melhor do que ninguém, ele só servia ao que temos que servir. O próprio Jesus falou para o seu discípulo, aquele que quer ser maior no reino do céu, quer ser o primeiro, tem que servir a todos. O próprio Jesus serviu a todos. Ou seja, não é só servir, levar a aguinha na mão, igual as pessoas pensam que trabalha dentro da igreja, é isso. Botar as pessoas para dentro,
Não. É outras coisas sem ser fora da igreja. Fazer o bem. Mesmo que ninguém está vendo, Deus está vendo, Jesus está vendo. E mesmo se as pessoas não te honrar, não te abençoar, Deus vai abençoar. Porque Deus ele é bom e ele é justo. Claro que a gente não merecemos de nada, né? Vivemos pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor fala, pela misericórdia do Senhor, a gente, é o motivo da gente não ser consumido. Né? Porque ali na cruz ele perdoou o nosso pecado. Morreu por todos nós, mesmo a gente não sendo merecedor de nada. Mas Deus ama quem faz com alegria, faz com amor as coisas, ainda mais as coisas de Deus. Se qualquer coisa que a gente tem que fazer, a palavra do Senhor fala que tem que fazer quando estivesse fazendo para Deus, quanto mais as coisas de Deus. Isso que a gente tem que fazer mesmo. Não é ter vergonha do Evangelho, que o próprio Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então você vai se vergonhar? João Batista não tinha. Ele não queria ser comparado a Jesus, aí ele falava, eu não. Sempre falava, vai vir um que é mais forte do que eu, falando de Jesus. Eu não sou digno de abaixar-me desta correia, dessa sandália. Quero que não é digno nem de limpar a sandália dele, porque era maior. Né? Quem é o maior no reino do céu, a palavra do Senhor fala. Lá em Salmos, né? Quando Jesus está chegando lá no céu, né? Aquele povo, os anjos, né? Fica, quem é esse daí? Abre as portas do céu. Lá no Salmo 24, né? Aí fala, esse é o Rei da Glória, que é o que? Jesus é o Rei da Glória. É o que chegou no céu. Ele que é todo digno de toda honra e toda glória. Até os anjos, né, louvam ele lá no céu. E a gente vai louvar também, em nome de Jesus. Louvamos aqui na terra, vamos louvar lá. Aqueles que for salvo, eu creio que você, eu e toda a nossa família vai ser salvo, né, em nome de Jesus. E era o que João Batista ele queria. Ele fazia naquela época para aqueles povos, aquelas pessoas ser salvos. Encontrar Cristo, encontrar com a noiva. E é o que está falando para a gente também. A pessoa que está perdida, está no mundo sem encontrar, aceitar Jesus, que Jesus está voltando. Ele vai voltar, mas ele só vai pegar igual as 10 virgens, né? As loucas, né? As virgens. Só vai ir aqueles que tiver preparado, acordado, com a sua lâmpada acesa. Então que você fique ligado, aceso também. E se encontra o Senhor, volte. Você que está desviado, volte. Você que está perto já de partir, que você aceite Jesus para poder ir para a glória, não ir para a condenação eterna, quando Jesus voltar, porque o céu e o inferno está vazio. Só vai encher as pessoas mesmo quando Jesus voltar. Tem gente que fala, o céu tá com várias pessoas boas, a pessoa que foi salva está no céu. Não, vai estar. Em nome de Jesus. Pode estar no paraíso, pode estar num lugar separado. Mas não foi salvo ainda, não está com Jesus lá em cima. E os condenados também. Os que não aceitaram Jesus não estão no inferno ainda, vai estar. E para você não ir é só aceitar Cristo, que a palavra do Senhor fala. Que para chegar ao Pai tem que passar pelo Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem como você querer já chegar lá com Deus, né, ficar à direita, à destra do trono de Deus, sem ter aceitado Jesus aqui na terra. Então aceite Jesus, era o que João Batista falava do primo dele, falava de Jesus. Não se achava igual a Jesus, nem melhor, porque o mestre, o aluno não pode ser melhor do que o mestre. Então não há ninguém melhor do que Jesus. Jesus é o maior, é o melhor. E o João Batista falava, né, que ele batizava em água, mas ia vir um que ia batizar com fogo e com o Espírito Santo. Igual aconteceu lá em Atos 2, as pessoas em Atos 2 foram o quê? Batizadas no Espírito Santo, igual acontece com muitas pessoas na igreja no tempo de hoje. É batizado no Espírito Santo, começa a falar línguas repartidas, línguas como de anjo, línguas de fogo. Que ali é Deus falando com a pessoa. Entendeu? É Deus usando a pessoa para falar com outra pessoa ou falando com ela mesma. No Espírito Santo. Entendeu? No Espírito Santo. E Deus, ele é fogo. Entendeu? Fogo consumidor. Então, se você está desviado, volte pro braço do Pai. Faça igual o filho pródigo. Mas não vem pela dor.
pelo sofrimento, pela dificuldade. Muitos vêm, mas não vêm. Tem exemplo de filho pródigo, mas não faça igual a ele. Ali era um exemplo para a pessoa não fazer. Ir para o mundo, largar a Deus, largar o seu pai para as coisas mundanas, para as coisas de você que era cristão, não. Mas saber que se você está no mundo, é hora de voltar para o pai, encontrar o pai. Que o pai está sempre de portas abertas, te esperando voltar. Que o pai não abandona o filho. A palavra do Senhor fala que, ainda que a mãe abandone seu filho, eu nunca abandonarei. Deus falando. Ele sempre vai estar ali contigo, lado a lado, apoiando, esperando voltar, se arrepender do que fez. Então, essa mensagem aqui, né, ela vem falando que você não está clamando, né? Que João Batista ele clamava, né? Falava do amor de Jesus, falava de Jesus para aquelas pessoas todinha. Não era no deserto, falando no deserto, mas não era. Que a palavra sempre vai em encontro de alguém. A palavra do Senhor nunca vai vazia. A palavra do Senhor fala, né? Que ela é uma espada desfiada aqui de 2 gumes, entendeu? Que penetra dentro assim, do nosso coração. E sempre enche, né? Nunca sai vazia, nunca é vazia. E ele clamava para aquelas pessoas, sempre tinha um que aceitava Jesus Cristo e endireitava os caminhos dele. É o que você tem que fazer. Pregar, ter exemplo de João Batista, continuar, você que é cristão, continuar pregando o evangelho, fazendo o evangelho, porque depois, né, quando vem a consequência, aí a gente pelo menos vai ser separado dessa. Não vai poder falar, só falou de amor, maciou o ego, não falou de cruz, não confrontou a pessoa. Não falou para aquela pessoa de Jesus. Ninguém tem desculpa. Porque a palavra está chegando. João Batista fez a palavra chegar nos lugares. É o que nós temos que fazer. Porque o próprio Jesus falou, seus discípulos. Nesse próprio livro de Marcos mesmo, né? No Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo, todo lugar e pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus. Falar sobre o reino de Deus. Falar sobre a volta de Jesus. As pessoas endireitar o caminho e viver no caminho, não nos outros caminhos. Porque os caminhos levam à morte, mas no caminho certo, que leva à vida e a vida eterna.